Olá, seja bem-vindo ao canal do Ministério Ágios. Eu sou Bruna e esse é o nosso programa de meditação na palavra, o programa Vida com Deus. No vídeo de hoje nós vamos continuar tratando sobre os frutos, as consequências e os resultados das tribulações na vida do discípulo de Jesus. Falaremos hoje sobre um texto bem conhecido que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4. O texto diz: "Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança." Então começaremos a meditar um pouco nesse texto, começando do começo, começando sobre o primeiro fruto que ele trata nesse texto da tribulação, que é a perseverança. E o que seria perseverar? Perseverar é persistir, perseverar é ter consistência, é ter firmeza. A palavra grega usada no original desse texto é hipomoni, que significa isso, firmeza, constância, resistência. Então perseverar é resistir diante das dificuldades e continuar insistindo em fazer o que você se propôs no início da sua caminhada. Então no início da caminhada cristã nós fazemos um compromisso com Jesus, nos comprometemos a andar nos caminhos que Ele trilhou, nos comprometemos a obedecer aquilo que Ele colocou como mandamento. E durante o nosso caminho nós enfrentaremos alguns percalços, algumas tribulações, algumas lutas. E durante esse processo nós temos que ter perseverança, ou seja, nós temos que nos manter firmes, consistentes e constantes em praticar aquilo que desde o início nós nos comprometemos a praticar, ainda que as dificuldades apareçam. Então, na vida do cristão acontece mais ou menos como acontece com as provas escolares. O aluno ele passa um tempo, um bimestre, o início do bimestre, estudando aqueles conteúdos. Chega um determinado período, existem as avaliações, as provas. E durante as provas é que o professor vai avaliar, via de regra, se o aluno aprendeu aquele conteúdo que foi ministrado ou se ele não aprendeu. Então, na nossa vida cristã, funciona mais ou menos dessa forma. Nós recebemos a Jesus, nós somos ministrados pela palavra dele, nós aprendemos a palavra dele, aprendemos os mandamentos dele sobre amor, sobre perdão, sobre fé, sobre gratidão, sobre tantas coisas. Nesses momentos de dificuldade, de tribulação, de adversidade é que nós iremos demonstrar, nós iremos revelar para as pessoas que estão ao nosso redor quem realmente nós somos. Se somos discípulos verdadeiros de Jesus ou se somos meros simpatizantes do Evangelho, pessoas que estavam ali seguindo a Jesus, ou pelo menos achando que estavam seguindo a Jesus, mas nunca aprenderam de fato aquilo que Jesus propunha como regra de fé. E durante esses momentos de provas é que nosso caráter irá ser revelado para as pessoas, E para nós mesmos, nós nos conhecemos muito durante o período de tribulação. Então as provações elas funcionam dessa forma, como provas escolares, fazendo uma ilustração bem simples, seria mais ou menos isso. Outro dia eu ouvi uma definição muito simples sobre perseverança, mas ao mesmo tempo muito clara. A definição dizia assim: paciência é saber esperar. Perseverança é fazer algo durante o período de espera. E funciona dessa forma mesmo. Então, perseverar é continuar crendo, é continuar servindo, é continuar adorando durante o período de espera. Então, você está passando por dificuldades, está passando por lutas, e aí você não vai ficar só esperando. E quando eu vi essa frase, eu me lembrei muito do exemplo de José, que durante o tempo de espera dele, José ele teve um sonho, quando ele era bem jovem, ele teve um sonho de que os irmãos, a família dele se dobraria perante ele, e esse sonho demorou muito a se realizar. Durante esse período ele foi vendido como escravo pelos irmãos, ele foi escravo no Egito, ele foi preso no Egito,
até que, quem conhece a história de José sabe, até que depois de alguns anos ele foi elevado à categoria de governador do Egito. Mas durante o período em que José esperava pelo cumprimento da promessa de Deus para a vida dele, ele não ficou parado, ele não ficou paralisado, ele continuou, ele se manteve fiel, ele se manteve firme e obediente a Deus. Basta lembrar do episódio em que a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, tenta adulterar com José, e José, não vou ofender a Deus dessa forma. Então, José ele se manteve, ele estava ali, sendo escravo, passando dificuldade, mas ele se manteve cumprindo aquilo que ele tinha aprendido da palavra de Deus. E ele não ficou inerte, ele não ficou paralisado, né? Ele interpretou os sonhos do copeiro, do padeiro e do rei, e depois ele interpretou os sonhos do faraó também. Então José, ele agiu durante o período da espera. Então perseverança é você fazer algo durante o tempo da espera. Não é receber uma promessa de Deus, Deus me disse, é promessa de Deus na Bíblia que eu terei paz, que eu terei alegria, que eu terei provisão, que eu terei saúde. Mas enquanto isso não acontece, eu não vou servir a Deus, eu vou esperar acontecer. E aí você está fazendo da forma contrária. É que na verdade a nossa fé, ela deve se mover por coisas que nós não vemos, né? Porque se nós estamos vendo, aí deixa de ser fé. Então perseverança é continuar fazendo algo para Deus, continuar adorando, continuar servindo, continuar buscando mesmo quando parece que tudo está dando errado. Então por isso que as tribulações produzem em nós esse caráter, essa característica tão bonita que é a perseverança. As tribulações produzem em nós isso porque, se não passarmos por dificuldades, jamais seremos testados em nossa perseverança. Então, não tem para que perseverar se você não está passando por dificuldade. Então, a tribulação vem e, durante a tribulação, você vai exercitar a perseverança. O discípulo de Jesus, ele deve fazer isso, exercitar a perseverança. Me lembro que, quando Jesus fala na parábola do semeador, dos tipos de solo, ele fala de um tipo de solo bem específico que é o solo pedregoso, o solo cheio de pedras. Então é aquele solo em que tem, aparentemente a terra é fértil por cima, mas logo abaixo tem uma camada de pedras que impede que a semente crie raízes e a planta fique forte. Então quando vem qualquer vento, um sol mais forte, a planta ela morre. Então quando Jesus usa essa figura, ele explica isso aos discípulos, ele usa para nos ensinar que nós, em algum momento da vida, ou algumas pessoas podem ser esse tipo de solo para a palavra de Deus. Então é aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, que parece até que creu de verdade, parece até que é discípulo de Jesus, mas quando vem as tribulações, quando vem o sol, quando vem o vento mais forte, ela não consegue resistir, porque na verdade ela não estava enraizada, aquela palavra não enraizou, né? Não passou pelas pedras. E aí eu não vou falar sobre essa questão detalhadamente do solo pedregoso. Eu até tenho ministrado sobre isso no blog, tem textos sobre todos os tipos de solo da parábola do semeador. Nesse canal também tem vídeos em que o pastor Wendel ministra aulas sobre esse tema. Então, se você tiver curiosidade, é um tema interessantíssimo para a gente se conhecer e para a gente entender por que no meio da igreja, no meio cristão, existem pessoas às vezes que está ao mesmo tempo que nós estamos na igreja, recebem a mesma palavra, recebem a mesma instrução e às vezes ela parece não frutificar. Então a parábola do semeador ela é uma chave para que a gente possa entender essas e outras coisas também do reino de Deus, né, das verdades do reino de Deus. Mas eu falei sobre isso só para que a gente possa entender que durante as tribulações, né, durante o vento e o sol que vem sobre essa planta, durante as tribulações, nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus, né? Nós precisamos estar, ser profundos na palavra de Deus, ser praticantes na palavra de Deus, porque senão, se nós formos meros simpatizantes, nós vamos seguir a Jesus apenas quando tudo está bem. E aí, de repente, quando tudo começar a desmoronar ao nosso redor, a gente vai abandonar a fé. Na verdade, a gente vai revelar aquilo que sempre a gente foi, né? Que é um discípulo falso de Jesus. Tem uma ilustração que eu sempre gosto de pensar nela quando falo sobre exercitar a fé, sobre exercitar aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, que é comparar a nossa fé, comparar o exercício do nosso cristianismo, da nossa fé, com o exercício físico.
Se eu for pensar, por exemplo, no exercício da musculação, que é o que eu treino, né? Então eu treino já há alguns anos e nas primeiras vezes que eu fui treinar, eu não conseguia pegar a carga que eu pego hoje em dia. E que também não é muita, mas eu não conseguia pegar. A maioria dos exercícios eu fazia apenas só com a barra, sem as anilhas, e alguns exercícios eu fazia só com o peso do próprio corpo, porque eu não tinha ainda estrutura para suportar a carga que pessoas mais experientes ali naquele exercício, que já treinavam há mais tempo, tinham como suportar. Eu não tinha. Então, com o tempo, aquela carga inicial foi ficando leve e o profissional que me acompanha, ele teve que administrar a carga de forma a ser coerente com aquilo que eu estava podendo suportar, né? Então, com o tempo, a gente vai suportando mais carga. Mas uma coisa acontece que é interessante na musculação e isso também acontece na nossa vida cristã. Normalmente nos primeiros meses de treino, nas primeiras semanas, nós nos sentimos muito doloridos porque como estávamos parados, né, paralisados ou sedentários, qualquer exercício ele já estimula o nosso corpo e a gente começa a sentir dor, vem uma certa dor muscular. E se você nesse período desistir dos exercícios porque os primeiros exercícios te provocaram dor, normalmente você não vai conseguir avançar nessa prática. Então, com a fé acontece mais ou menos dessa forma. Se nas primeiras dificuldades na prática da nossa fé, daquilo que nós aprendemos na Palavra de Deus, se nas primeiras dificuldades nós desistirmos por causa da dor que aquela dificuldade traz ao nosso coração, nós nunca conseguiremos alcançar o nível de pessoas maduras na fé. Então, para que eu falei tudo isso? Para que eu comparei exercício físico com a fé, com a vida cristã? Para que você entenda que tudo começa aos poucos, começa do começo e que você precisa exercitar a sua fé. Você precisa exercitar a sua fé, ainda que seja pequena, ainda que você conheça pouco da palavra, mas o pouco que você conhece, você precisa perseverar em exercitar. E aí, com o tempo, lógico, no início você não vai conseguir exercitar a fé de uma pessoa madura na fé. Você não pode querer se comparar a pessoas. Você pode até ter pessoas que lhe inspiram nessa sua caminhada, ter pastores, ter mentores, ter discipuladores, líderes de pequenos grupos, pessoas que te inspiram, mas você não pode querer, no início da sua caminhada, pegar, suportar a carga que pessoas mais maduras, mais experientes, mais experimentadas na fé, pessoas que já suportaram tribulações, perseguições, que elas suportam. Então você tem que ir aos poucos, mas é preciso exercitar. Você não pode parar nas primeiras tribulações, você não pode parar nas primeiras perseguições, você tem que continuar. E com o tempo, quanto mais nós nos exercitamos e exercitamos a nossa fé, mais natural aquele exercício da fé vai ficando, mais prático vai ficando. Você vai sabendo como fazer e você vai conseguindo suportar cargas maiores, né? Você vai exercitar a sua fé, de repente você não tem fé ainda para orar por algum enfermo, mesmo sabendo que a Bíblia diz que quando orássemos pelos enfermos eles seriam curados, de repente você ainda não tem fé suficiente para isso. Você não crê nisso de uma forma plena. Mas comece a exercitar aos poucos, ainda que você não tenha essa fé completa, mas comece a exercitar aos poucos. Quando você adoecer, ore por si mesmo, ou ore pelos da sua casa que estão doentes. E com o tempo, quando você for vendo a resposta de Deus àquelas suas orações, a sua fé vai se fortalecendo e aí você vai romper lugares e níveis de experiência com Deus que vão ultrapassar aquilo que hoje você até imagina. Então você pode até imaginar, eu nunca vou alcançar o nível de maturidade espiritual de fulano, eu nunca vou chegar a ter um relacionamento com Deus como alguém que me inspira tem. Mas você precisa entender que nesse processo nós vamos enfrentar dificuldades, tribulações, dores, aflições e tudo isso vem para que nós possamos crescer, para que nós possamos perseverar. Então você precisa perseverar durante a tribulação, perseverar durante a dificuldade, continuar praticando a palavra de Deus nos momentos de dificuldade e com o passar do tempo, isso vai gerar em você o segundo fruto que nós vimos no texto base para essa mensagem, que é o caráter aprovado ou a experiência. Vai chegar um tempo que você vai estar tão experiente na fé que algumas coisas você já vai tirar de letra, outras não, porque ninguém está perfeito, né? Todos nós estamos aqui sendo aperfeiçoados,
mas em alguns aspectos, em algumas áreas em que você já experimentou, em que você já suportou tribulações, você já vai estar mais experiente e vai atingir o caráter aprovado que a Bíblia fala. Mas esse assunto nós vamos tratar no próximo vídeo, ainda faremos 1 ou 2 vídeos sobre isso, porque é um tema muito amplo e eu não queria deixar esses vídeos tão longos assim. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas da sua igreja, da sua célula, do seu pequeno grupo. Abençoe pessoas e também deixe seu comentário, caso você tenha gostado, me dê o seu feedback, o seu retorno. Eu ficarei feliz em receber seus comentários e também responderei a todos na medida do possível. Tenha uma semana abençoada e fique na paz do nosso Senhor Jesus.